Olá, para quem nos acompanha, hoje vamos iniciar mais uma investigação histórica fascinante. A nossa missão nesta análise detalhada é explorar uma jornada épica. Uma jornada incrivelmente complexa, olha, de reconstrução de uma nação inteira a partir dos escombros absolutos. Exatamente. Estamos falando de registros milenares, especificamente os documentos contidos nos livros de Esdras e Neemias. E, sabe, ao ler essas fontes primárias, a sensação não é a de estar lendo um compêndio antigo e empoeirado. De jeito nenhum. É um verdadeiro roteiro de cinema. Um roteiro de sobrevivência. Tem intriga política da mais alta complexidade, burocracia imperial sendo usada como arma e um choque cultural gigantesco. E a premissa, por si só, já captura a atenção imediatamente. Sim, imaginem a cena. Um rei estrangeiro, todo-poderoso, de uma hora para outra decide financiar a reconstrução do templo sagrado de um povo que havia sido exilado de suas próprias terras há décadas. É o que eu chamo de um ponto de partida improvável. E o nosso objetivo com essa exploração de hoje é justamente extrair desses textos lições atemporais, lições práticas sobre liderança, resiliência e a gestão de crises em cenários de extrema pressão. O fascínio de analisar essas fontes está em compreender o tamanho colossal desse desafio, né? Com certeza, é fundamental que a nossa audiência tenha em mente que não se trata de uma simples obra de engenharia civil. O objetivo não era apenas empilhar pedras e assentar tijolos. Longe disso. O que esses textos documentam é a tentativa quase impossível de reconstruir a própria identidade de uma comunidade inteira, literalmente do zero. Um cenário de uma população completamente fragmentada. Exato. Tentando se reerguer num território devastado, lidando com inimigos locais bem estabelecidos, uma escassez brutal de recursos e dilemas logísticos que fariam qualquer gerente de projetos moderno perder o sono. A política do Império Persa, as tensões regionais, a fragilidade emocional desse povo retornando do exílio. Tudo isso forma um caldeirão histórico riquíssimo em estratégias de sobrevivência. Bom, lendo essas fontes, algo que impressiona logo de cara é o que podemos chamar de o decreto improvável. O famoso decreto de Ciro. Isso. No primeiro capítulo do documento de Esdras, surge a figura de Ciro, rei da Pérsia. Contra todas as probabilidades geopolíticas da época, ele emite um decreto não apenas permitindo, mas incentivando ativamente a reconstrução do templo em Jerusalém. E a ação não para numa simples permissão diplomática. Ele abre os cofres. Ele realmente abre os cofres. Qual era o tamanho real desse financiamento inicial para o recomeço? Olha, foi algo monumental e estrategicamente muito bem calculado. Os registros detalham que Ciro ordena a devolução dos tesouros originais, aqueles que haviam sido saqueados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia gerações antes. O texto tem uma precisão contábil impressionante nessa parte. Muito impressionante. O tesoureiro real, Mitredate, entrega nas mãos de um líder chamado Sesbazar nada menos que 5.400 utensílios de ouro e de prata. 5.400. Sim. E não era apenas uma quantia em dinheiro, sabe? Era a devolução do patrimônio histórico e espiritual daquela nação. Isso conferia uma legitimidade imensa ao projeto. Para quem nos ouve, é como se um império contemporâneo decidisse não apenas devolver obras de arte inestimáveis roubadas durante uma guerra, mas também passasse um cheque em branco para a construção do museu que vai abrigá-las. Uma analogia perfeita. E com o financiamento garantido, vem o desafio humano. O segundo capítulo de Esdras traz um catálogo exaustivo da logística desse retorno. Mais de 42 mil pessoas marchando pelo deserto, sob a liderança de figuras como Zorobabel. Mais de 42 mil pessoas. E o que chama a atenção é que o texto não dá apenas um número redondo e encerra o assunto. Não, ele lista as famílias, as cidades de origem, faz um inventário minucioso até dos animais de carga. Cavalos, mulos, camelos e jumentos. Tudo tá lá. Essa catalogação meticulosa reflete um esforço imenso de controle e validação. Quando uma sociedade inteira é desmantelada e tenta se reunir décadas depois, a pergunta central passa a ser:
Quem realmente pertence a este grupo? O rigor administrativo precisava ser absoluto. Exatamente. A fonte relata que até mesmo sacerdotes que não conseguiram provar a sua linhagem exata nos registros genealógicos foram sumariamente barrados de exercer o sacerdócio. Foram considerados inaptos para a função até que a questão legal fosse resolvida. O que vemos aqui é o nascimento de um Estado profundamente burocrático, onde a documentação era literalmente a chave para a participação na vida pública. A burocracia operando como um mecanismo de defesa da identidade. E depois de toda essa jornada e triagem administrativa, a narrativa nos leva a uma das cenas de maior contraste emocional de toda essa nossa análise. O lançamento dos alicerces. Sim. No capítulo 3 de Esdras, os alicerces do novo templo são finalmente lançados. Os construtores começam a obra, os sacerdotes se vestem a caráter, tocam trombetas e há um barulho ensurdecedor. Uma cena muito vívida. O texto relata que os mais jovens gritaram com uma alegria incontrolável. Porém, os chefes de família e os sacerdotes mais velhos, que ainda carregavam na memória a glória do templo original antes da destruição, começaram a chorar em altas vozes. É de arrepiar. E o registro diz que, de longe, ninguém conseguia distinguir o som do choro do som do grito de alegria. Tudo se misturou num clamor único. O que essa colisão de sentimentos nos ensina sobre a reconstrução de comunidades? Olha, para ilustrar o peso dessa cena para nossa audiência, é como se uma nova geração estivesse celebrando com muita euforia a conquista de um carro popular usado, porque é a primeira grande vitória deles. Uma vitória monumental para quem não tinha nada. Isso. Enquanto isso, os mais velhos choram copiosamente, porque lembram que, no passado, a família possuía uma frota inteira de carros de luxo. A mesma pedra de fundação significava um trunfo inédito para uns e um luto palpável para outros. É o retrato perfeito do choque geracional. A liderança precisou navegar em um ambiente onde a esperança frenética pelo futuro convivia diariamente com o trauma persistente de tudo que havia sido perdido. Uma dinâmica emocional dificílima de gerenciar. E como se esse turbilhão interno não bastasse, a realidade política logo bate à porta. Sempre bate. Uma vez que os alicerces estão no chão, os povos vizinhos percebem que o projeto é muito sério. E aí entramos na fase da sabotagem. No capítulo 4 de Esdras, esses adversários locais adotam uma tática inicial bem ardilosa. Eles se aproximam, oferecendo ajuda na construção. Mas a liderança rejeita a oferta de forma contundente, afirmando que construiriam sozinhos, conforme o decreto original. E a partir dessa rejeição, as máscaras caem e a guerra muda de figura. A genialidade dessa parte da fonte é mostrar que a guerra ali não foi travada com espadas em um primeiro momento, mas com petições e advogados. Eles partem para a guerra jurídica. Totalmente. Eles contratam conselheiros especificamente para frustrar o projeto e redigem cartas oficiais aos sucessivos reis persas. A narrativa dessas cartas é uma verdadeira aula de manipulação política. Eles não dizem ao rei persa que estão com ciúmes ou medo de perder a influência local, certo? Claro que não. Eles atacam o ponto mais sensível de qualquer império, a arrecadação. Afirmam que Jerusalém é uma cidade historicamente rebelde e que, se os muros forem reerguidos, o povo parará imediatamente de pagar tributos, pedágios e direitos imperiais. A arma deles foi a papelada maliciosa. E a estratégia funciona perfeitamente. O rei lê a carta, fica alarmado com a possibilidade de prejuízo financeiro e a obra é paralisada violentamente, à força. Anos se passam com o projeto estagnado sobre essa intimidação estatal. Mas o texto revela que o silêncio é quebrado pelo despertar provocado por líderes locais, os profetas Ageu e Zacarias, que encorajam o povo a voltar a construir, mesmo com a proibição imperial ainda em vigor. Obviamente, retomar uma obra embargada pelo império atrai a atenção imediata. O governador persa da região, Tatenai, aparece exigindo ver as licenças de construção. E a resposta dos construtores é fascinante. Eles não recuam. Eles alegam que possuem uma autorização antiquíssima do rei Ciro. E Tatenai, cumprindo seu papel burocrático, escreve ao novo rei Dário, sugerindo que os arquivos reais na Babilônia sejam revisados para confirmar essa história absurda de um decreto esquecido.
O que se desenrola a partir dessa correspondência é um verdadeiro suspense investigativo dentro dos corredores do poder persa. O maior plot twist da antiguidade administrativa. Dário manda procurar papelada na Babilônia, mas não encontram nada. A busca se estende até que, em um palácio de verão na província da Média, numa cidade chamada Acmeta, o rolo original do decreto de Ciro é finalmente encontrado sobre uma pilha de arquivos. Tudo o que os construtores haviam dito era estritamente verdade, e a reação de Dário ao ler esse arquivo é uma das retaliações mais drásticas documentadas. Como ele resolve essa disputa territorial? A resposta de Dário exemplifica o peso brutal do absolutismo. Ele não apenas ordena que o governador Tatenai e os adversários locais se afastem da obra. Ele vai muito além disso. Ele decreta que a construção deve ser financiada imediatamente com os fundos do próprio império, utilizando especificamente os impostos recolhidos da província desses mesmos adversários. Incrível. Além disso, determina o fornecimento diário de insumos caríssimos como trigo, sal e vinho. E para garantir que ninguém mais interferiria, o decreto estabelece que se alguém tentasse alterar aquela ordem, uma viga de madeira deveria ser arrancada da própria casa do infrator e ele seria empalado nessa viga. A sua casa seria transformada num depósito de lixo. É a ironia suprema. Os adversários tentaram paralisar a obra usando a burocracia e acabaram sendo obrigados a pagar a conta da construção sob ameaça de morte. Isso ilustra de forma brilhante como, na gestão de grandes projetos, a burocracia e os registros institucionais são facas de dois gumes. Eles podem ser a maior força paralisante ou a salvadora definitiva, dependendo de quem detém a prova documental. Sem dúvida, a memória institucional documentada foi o que garantiu a sobrevivência do projeto. E a partir desse triunfo legal, o templo é finalmente concluído. Mas a narrativa não se encerra com a engenharia física. Não de forma alguma. Décadas depois, um novo líder entra em cena, enfrentando um desafio que não era de pedra e madeira, mas puramente humano e comportamental. O que nos leva à figura que dá nome ao documento, Esdras. Exatamente. Nos capítulos seguintes, somos apresentados a esse escriba hábil que viaja da Babilônia para Jerusalém com um novo financiamento gigantesco do rei Artaxerxes. Mas antes de iniciar a travessia pelo deserto, há um momento de extrema vulnerabilidade perto do rio Ahava. Esdras está transportando toneladas de ouro e prata, o equivalente a dezenas de milhões na moeda de hoje. No entanto, ele convoca um jejum, pedindo proteção divina porque confessa sentir profunda vergonha de pedir uma escolta militar ao rei. É um vislumbre maravilhoso da psicologia de um líder lidando com o peso das próprias palavras, não é? Perfeito. Esdras havia se gabado para o rei persa de que a proteção divina estaria sobre aqueles que buscam o bem. Pedir soldados agora, aos olhos dele, seria admitir fraqueza ou falta de convicção em seu próprio discurso. O orgulho ou a necessidade de manter a coerência da sua narrativa perante o poder imperial o coloca numa posição aterrorizante. Liderar uma caravana carregada de fortunas através de um território infestado de saqueadores sem um único guarda armado oficial. Ele apostou tudo na própria integridade do seu propósito. E a viagem acaba sendo bem-sucedida, a caravana chega a salvo. Mas o alívio dura muito pouco. Assim que Esdras se estabelece, os príncipes e líderes locais trazem uma notícia devastadora. Qual era a natureza dessa crise que quase destrói o líder recém-chegado? A crise era de identidade cultural profunda. A liderança local relata que o povo, incluindo sacerdotes e altos magistrados, não havia mantido a separação cultural estipulada em suas leis. Eles haviam se envolvido em casamentos interculturais generalizados com os povos vizinhos. E para compreendermos a gravidade disso no contexto da fonte, precisamos olhar sem emitir juízos de valor modernos. Para aquelas antigas lideranças, a diluição de seus costumes e tradições representava uma ameaça existencial tão letal quanto os exércitos babilônicos que haviam destruído a cidade no passado. Se a comunidade fosse absorvida pelos povos ao redor, a nação recém-reconstruída deixaria de existir culturalmente em poucas gerações. A reação de Esdras, ao ouvir esse relato, é descrita de forma visceral. O texto diz que ele rasga as roupas,
o próprio manto, arranca cabelos da cabeça e da barba e fica atônito até o entardecer. É uma demonstração gráfica de desespero absoluto. E a solução que a congregação encontra para essa crise é uma das medidas mais drásticas e polêmicas registradas em toda essa jornada. O desfecho dessa crise de assimilação é resolvido com uma frieza administrativa notável diante de um drama humano colossal. O capítulo 10 descreve essa grande assembleia em praça pública. O cenário é quase cinematográfico. Chove torrencialmente e a multidão treme, tanto pelo peso moral do que está sendo discutido, quanto pelo frio extremo. E a comunidade, sob a liderança de Esdras, concorda em fazer um pacto para dissolver todos esses casamentos interculturais, despedindo as mulheres estrangeiras e os filhos nascidos dessas uniões. A implementação não foi caótica. Eles montaram tribunais e investigaram caso a caso durante meses. Analisando estritamente os fatos à fonte, isso demonstra o quão longe uma sociedade sob ameaça de extinção cultural estava disposta a ir. Medidas extremas de exclusão adotadas para preservar uma essência que a liderança sentia estar por um fio. Fecharam as portas para fora para tentar consertar o que viam como quebrado por dentro. O que nos prepara para a última e mais intensa etapa desta nossa investigação histórica, onde o foco se volta novamente para as defesas físicas da cidade. E é aqui que os documentos de Neemias entram em cena, trazendo uma perspectiva totalmente nova sobre gerenciamento de crises. A mudança de perfil de liderança é notável. Neemias não é um escriba religioso. Ele é um alto funcionário governamental, o copeiro do rei no coração do Império Persa, na fortaleza de Susa. Quando ele recebe a notícia de que, apesar do templo estar de pé, os muros de Jerusalém continuam em ruínas e as portas queimadas, deixando a população vulnerável a ataques constantes, ele demonstra uma inteligência emocional afiadíssima. O texto deixa muito claro que ele não age por impulso. Ele passa dias lamentando, chorando e jejuando em particular. Ele processa o luto antes de agir politicamente. É a paciência tática. Ele espera o momento perfeito. Quando está servindo vinho ao rei Artaxerxes, ele permite que a sua tristeza transpareça. Algo que poderia ser perigoso na presença de um monarca absoluto. O rei nota, faz a pergunta, e Neemias transforma uma expressão genuína de dor em um diálogo estratégico brilhante. Ele sai da sala do trono com cartas de trânsito seguro e requisições formais de madeira dos bosques reais. O financiamento está garantido de novo. Mas quando ele chega a Jerusalém, a cidade está cheia de opositores políticos e informantes. Como ele faz o diagnóstico da situação sem alertar os inimigos? Ele executa uma missão secreta na calada da noite. Antes de convocar qualquer assembleia ou fazer discursos motivacionais, Neemias monta em seu animal de carga e cavalga furtivamente pelas ruínas dos muros. O texto descreve que a devastação era tão grande que, em alguns trechos, o animal sequer conseguia passar pelos escombros. Ele faz um levantamento técnico e tático completo da magnitude do problema. Quando ele finalmente convoca os magistrados e líderes locais, ele não apresenta apenas uma ideia vaga, ele tem o escopo do projeto totalmente mapeado na cabeça. E o plano de execução que ele apresenta no capítulo 3 de Neemias é um estudo de caso fenomenal sobre gerenciamento de projetos em larga escala. O muro precisava ser reerguido imediatamente. Para isso, houve uma mobilização irrestrita da sociedade. O catálogo de construtores inclui o sumo sacerdote, ourives, fabricantes de perfumes e até mesmo filhas de governantes locais. Todo mundo foi posto para trabalhar, mas a grande sacada administrativa foi a forma como ele dividiu os trechos do muro. A estratégia de delegação de Neemias é o que especialistas modernos chamariam de alinhar incentivos colocando a pele em risco. O famoso skin in the game. Exatamente. Ele designou que cada família ou grupo profissional reconstruísse o trecho do muro que ficava exatamente em frente à sua própria casa. Imagine o ganho de eficiência. Se aquele trecho específico do muro desabasse ou fosse mal construído, a sala de estar daquela família seria a primeira a ser invadida pelos inimigos. O instinto de sobrevivência pessoal foi perfeitamente alinhado com o objetivo corporativo de proteger a cidade inteira. O resultado foi uma velocidade de construção
sem precedentes. Uma velocidade que, naturalmente, enfureceu os inimigos regionais. Figuras como Sambalate e Tobias percebem que estão perdendo o controle da região e iniciam uma intensa guerra psicológica. O texto registra Tobias zombando publicamente da obra, dizendo algo como: se uma raposa subir nesse murro de pedra, ele desmorona. A intenção clara era desmoralizar os trabalhadores que já estavam exaustos carregando entulho. Mas a zombaria falha. O muro continua subindo e a ameaça evolui de palavras para o planejamento de um ataque armado coordenado contra os construtores. O pânico se instala, e a resposta pragmática a esse pânico é um dos pontos altos da narrativa. Neemias ora por proteção, sim, mas ele não cruza os braços esperando um milagre. Ele organiza uma força de defesa civil integrada ao trabalho braçal. Ele posiciona famílias com espadas, lanças e arcos atrás das partes mais vulneráveis e inacabadas do muro. A dinâmica descrita nas fontes é impressionante. Metade das equipes trabalha carregando pedras, enquanto a outra metade fica de guarda com armaduras e escudos. É literalmente o conceito de construir com uma mão e lutar com a outra. O texto relata que os construtores assentavam tijolos e carregavam materiais empunhando firmemente uma espada amarrada à cintura. A trombeta ficava a postos, pronta para soar ao primeiro sinal de emboscada. É a resiliência e a força bruta operando em perfeita sincronia com uma logística implacável. Sintetizando todas as temáticas das fontes que exploramos, fica evidente que o renascimento de uma sociedade após uma destruição profunda nunca é linear. De modo algum. Esses registros milenares comprovam que a reconstrução exige uma multiplicidade de competências. Exige a audácia de navegar e manipular a burocracia imperial, a inteligência emocional de líderes que sabem quando jejuar e quando negociar. E a tenacidade de segurar uma lança enquanto se assenta a argamassa. A persistência diante de inimigos locais e o rigor administrativo revelam a força inabalável do espírito coletivo focado em um único propósito vital. E a relevância de tudo isso, para quem nos ouve hoje, é inegável. Dinâmicas de busca por propósito sob pressão, o manejo de registros legais como arma-escudo e o alinhamento de incentivos em grandes equipes continuam pautando as crises institucionais contemporâneas. Trocamos os rolos de pergaminho e as lanças por servidores em nuvem e estratégias corporativas, mas a essência humana de como nos mobilizamos para evitar o colapso e reconstruir nossas defesas permanece exatamente a mesma. O desafio de definir quem somos, provar essa identidade documentalmente e protegê-la contra hostilidades externas é uma constante civilizatória, seja há milhares de anos ou na complexidade do nosso cenário atual. E para encerrar a nossa exploração de hoje, fica uma provocação que conecta o passado ao nosso futuro. Observamos o esforço colossal que essas gerações fizeram para erguer muros de pedra gigantescos e preservar arquivos de papel intransponíveis apenas para garantir a sua existência. Hoje, nossa sociedade armazena sua identidade, seus registros e sua memória cultural quase inteiramente na nuvem, em dados invisíveis, sem construir um único muro físico ao nosso redor. E preservar quem somos e fechar permanentemente as portas para o resto do mundo. Fica essa reflexão valiosa no ar. Agradecemos imensamente a companhia nesta investigação histórica detalhada e esperamos que estas fontes milenares continuem oferecendo novas formas de enxergar os nossos próprios desafios. Até a próxima!